Oiê, Bárbara aqui. Tá começando mais um episódio do Por Onde Andei. Hoje o papo vai ser sobre gastronomia, mas com boas pitadas de viagem também, é claro, porque a gente vai falar sobre Portugal, Espanha e Holanda. E eu não tô sozinha por aqui. Quem traz todas as dicas é a Mariana Lacreta. Seja super bem-vinda, Mari. Oi, Bá, tudo bem? Tudo ótimo! Vamos começar esse papo bem gostoso. A Mari trabalha com assessoria gastronômica, mas então você tá super nesse meio, né, da comida, mas você também adora viajar, né? Exatamente. Bom, primeiro queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar as dicas da viagem. E é isso, eu me formei em jornalismo e logo que eu saí da faculdade eu fui trabalhar na área de gastronomia, jornalismo gastronômico. Então é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar também, porque não tem coisa melhor do que falar de comida, né? Ai, é muito bom. Eu sou suspeita também porque eu adoro. É uma das melhores coisas, então eu acho isso muito gostoso. E tem tudo a ver com viagem, porque quando a gente viaja, a gente conhece muito da cultura gastronômica do lugar, prova os pratos típicos, coisas que as pessoas comem e que não fazem tão parte, né, da nossa cultura, mas que a gente aproveita para conhecer. E aí, recentemente, você fez uma viagem. E é sobre ela que eu queria conversar. Então você foi para Portugal, Espanha e Holanda. Eu queria saber por que você foi para lá, como que surgiu a ideia, se você já conhecia a região. Nunca tinha ido para Europa, foi a primeira vez, minha e do meu marido, nós fomos juntos, então a gente estava muito animado por essa viagem, só que ela foi se desenhando conforme as oportunidades apareceram. A gente foi porque uma amiga casou em Sintra. Ai, Ela que mora aqui no legal! Brasil, o marido também, mas a família do marido dela é de Portugal e eles quiseram fazer o casamento lá. Aí eu olhei pro meu marido e falei, gente, a gente nunca foi pra Europa, acho que essa vai ser a nossa oportunidade. E aí, quando eu pensei nessa viagem, um dos lugares que eu tinha certeza que eu ia era pra Itália, na verdade. Porque o meu maior sonho é conhecer a Itália. Sim, é ficar lá tomando vinho, comendo pasta e tomando gelato o dia inteiro. Só Tem coisa melhor? Não tem, né? Exato. E aí, a viagem foi se desenhando de uma outra forma. E aí eu percebi que ir pra Itália vai ser, de repente, uma viagem só ela. Porque tem muita coisa que eu quero fazer lá. Inclusive, eu ouvi o seu pocket da Itália também. Ai, que legal! Amei as dicas, anotei muita coisa por aqui. E aí, a Itália acabou ficando de fora porque a gente tinha esse casamento em Portugal e o meu marido, a irmã dele e o meu cunhado, eles têm um apartamento em Almada. Então a gente resolveu ficar por lá. Nesse tempo que minha amiga contou do casamento, o meu irmão mudou para Amsterdã. Então eu falei, bom, a gente vai ter que ir já Portugal, Holanda e mais alguma coisa rapidinha. E aí foi dessa forma que a viagem foi se desenhando. A gente foi entendendo as possibilidades e foi montando esse roteiro, perguntando para todo mundo que já tinha ido também quais eram as dicas e tentando encaixar essa questão da hospedagem, porque isso tornou a viagem viável e mais barata, né? Uma das coisas mais caras são as hospedagens. Então, como a gente tinha lugar em Portugal e em Amsterdã, a gente montou o roteiro dessa forma. Ai, que legal! E aí, ao todo, vocês ficaram quantos dias por lá? Foram no total 23 dias, Bah. Aham. Ai, foi uma Muita viagem alegria. longa, então. Foi. Foi bastante tempo, deu pra aproveitar bastante, mas né, quando a gente divide em mais países, é isso que nem você falou. E aí, como que você fez essa divisão, né? Então, você teve o casamento, que foi em Sintra, em Portugal, e aí, quantos dias você passou por lá, depois pra Espanha, pra Holanda, como que vocês organizaram isso? A gente chegou inicialmente em Portugal, ficamos 5 dias por lá. E aí, nesses 5 dias, a gente visitou Sintra, mas não era a data do casamento. O casamento estava no final da viagem. Então a gente Uhum. foi para Sintra para fazer alguns passeios, o Castelo da Pena, que é bem famoso, e a Quinta da Regaleira. Almoçamos por lá. Vou dar algumas dicas rapidinhas de lugares para comer por ali. Conhecemos um pouquinho de Lisboa, ficamos por ali. E aí passou esses 5 dias, pegamos um avião e fomos até Amsterdã.
Só que eu comprei uma passagem errada, que não foi um erro, na verdade, foi um acerto, porque eu comprei para Roterdã, porque estava mais barato na hora, eu me empolguei, e quando eu vi, eu fui para Roterdã. Mas foi bom. Mas fica pertinho, Fica pelo menos, ou não? pertinho, fica. A gente foi de Roterdã para Amsterdã, a gente pegou um trem de acho que 30, 40 minutos. Ah, então tranquilo, vai. É, porque ele faz algumas paradas, então por isso que demora também. Mas Uhum. foi bom, porque foi a oportunidade de conhecer mais um lugarzinho assim, mesmo que rapidinho. A gente chegou em Roterdã de manhã, andamos, almoçamos, e aí no fim do dia a gente pegou o trem. Uhum. E aí em Amsterdã ficamos, se eu não me engano, 6 dias. E aí voltamos para Portugal. E o casamento já estava chegando, eu acho que ele era no dia 23 de março. E nessa volta a gente foi para Sintra, casar, amiga, foi só para isso. E aí a gente pensou, bom, essa viagem para Sintra a gente já aproveita para ir um pedacinho da Espanha depois do casamento. Então no dia seguinte do casamento a gente já tinha alugado um carro e a gente pegou esse carro e fez algumas cidades bem ali pertinho, né? A fronteira de Portugal e Espanha, ela não tem nada, você não precisa passar por nada, é assim, você tá de carro, você nem percebe. É, putz, passei, tô na Espanha. Exato. Muda um pouquinho vegetação, paisagem e tudo, mas é uma viagem muito linda de carro. Eu recomendo demais. E aí a gente fez um batidão assim muito rápido, também de 5 dias. E a ideia era a gente passar por Évora, que ainda é Portugal, chegar em Mérida, que foi a primeira cidade na Espanha, no mesmo dia, né? Aí nesse dia dormimos em Toledo. No dia seguinte a gente ia para Salamanca. E aí a gente almoçou em Ávila, que é no caminho. E é uma cidade lindíssima, murada assim, a coisa mais linda. Eu amei. E Toledo também eu fiquei apaixonada. Foi incrível. Toledo é maravilhosa, né? Você conhece? Aham, eu fui pra lá já tem, nossa, tem muitos anos. Eu fui em 2015 e eu fui no dia 24 de dezembro. Então, assim, eu não tinha muita coisa fechada, eu não consegui conhecer, assim. Mas a graça da cidade muito é ficar passeando, né? Nas Total. construções, assim, nas ruazinhas, porque é muito cidade antiga, né? É muito Muito linda. medieval, assim. Parecia que eu tava no outro mundo. Aham, é muito E gostoso. aí a gente foi depois Toledo, Salamanca, passando por Ávila. E aí depois de Salamanca a gente já voltou para Portugal. Então a gente saiu de Salamanca, foi para Porto, dormiu 2 dias em Porto. E aí descemos de volta até Lisboa e parando por 2 lugares, Nazaré e Óbidos. Então um resumão assim dessa viagem, desse super Aham. roteiro, basicamente foi isso. Ai, mas deu pra conhecer muito lugar gostoso, muitas das cidades que são, assim, famosas, que atraem mais turistas e que também tem muito lugar gostoso pra comer. E é disso que eu queria perguntar, assim. Vamos começar por Portugal, que foi por onde você ficou mais tempo mesmo. Eu queria saber, assim, os seus top restaurantes. Nas cidades Tá. que você passou, o que, que você acha que vale destacar? Eu fiquei um pouco preocupada quando eu montei o roteiro, porque eu tava escrevendo e eu me dei conta que eu comi bacalhau praticamente em todos os lugares. Mas também Portugal é isso. Portugal é bacalhau, é vinho, é. No fim das contas é isso, né? Exato. Ele é típico da Noruega, mas eu tenho que dizer que os portugueses sabem fazer o prato. Uhum. E a gente, por mais que eu tivesse comido bacalhau na maioria dos restaurantes, eu comi preparos diferentes. Então isso foi muito legal, porque deu pra conhecer novos preparos e foi muito bom. Mas eu fiz aqui um roteirinho separando pelas cidades também, então eu Ai, posso. perfeito. Como a gente ficou em Almada, a gente conheceu razoavelmente alguns lugares para comer ali em volta. Almada ela é dividida pelo Rio Tejo. Você para ir para Lisboa você pode ir com uma balsa que sai o dia inteiro de 7 em 7 minutos. Então é bem facinho ir de Almada para Lisboa. Em Almada, no dia que a gente chegou, a gente foi num restaurante chamado Ponto Final. E ele fica às margens do Rio Tejo. E
é incrível. Ele fica bem no final, assim, de um calçadão. Na verdade, não dá pra chamar de calçadão, porque é bem estreita. Não é uma rua também, mas é uma calçada estreita, à margem do rio. E aí, no final dessa calçada, tem esse restaurante. E ele é bem famoso ali, muita gente vai. Muito cheio. A gente acabou indo, porque quando a gente chegou, os meus cunhados já estavam na cidade, então eles queriam mostrar pra gente em um dia, em dois, o que tinha de melhor, e isso foi muito bom. Mas é muito bom isso, né? Porque você tem uma pessoa que tá ali que manja mais, ela traz dicas mais legais, né? Total. Isso é uma dica muito boa também, né? Quando você vai viajar, isso daí na sua cabeça deve ser bem regra, mas conversar com as pessoas que já foram, porque você não precisa necessariamente ir em todos os lugares que a pessoa indicou, mas ver o que faz sentido pra você e montar o seu roteiro, né? Mas essa conversa é muito importante. Sim, isso até me lembrou de no final de 2021, final de 2021, eu fui pra Espanha e eu peguei uma indicação de um tio meu que morou em Madrid, e aí ele recomendou um lugar pra comer em Madrid que era assim, uma portinha. Sabe aquele lugar que você nunca ia entrar? Que você nunca ia passar na frente, não era numa rua conhecida. E aí ele recomendou um tipo de comida específico que chama cachopo, que é uma carne, e aí ela é recheada com queijo e, se eu não me engano, tem também presunto cru. Então, assim, tipo, tem duas partes da carne dentro, queijo e presunto cru. Delícia. E assim, e ela é milanesa, sabe? Tipo, empanada. Nossa, só melhora. Só melhor, só vai ficando melhor, come com batata, come às vezes, dependendo, come com cogumelos de acompanhamento, assim, delicioso. E eu nunca teria entrado nesse restaurante, eu só entrei porque era a indicação do meu tio, que tinha morado lá, e que ele conhecia. Então, assim, é a melhor coisa do mundo, quando você tem uma pessoa pra trazer essa dica, né? Porque eu acho que quem mora vai ter mais tempo de conhecer os lugares, então é muito mais valioso, né? Você vai viajar, às vezes tem os lugares mais batidos, alguma coisa, mas eu acho que é isso. A dica é ir aonde nem todo mundo vai, sabe? Isso é muito importante. Sim, total. E aí, esse restaurante, a gente chegou, a gente fez essa caminhada pela calçada, nas margens do rio. A gente chegou, ele não tinha aberto ainda. Tava uns 10 minutos e assim, já tinha fila. E aí eram duas filas, uma de quem fez a reserva e a outra de quem chegou na hora e queria sentar. Então eles, claro, priorizam as reservas, sentam e aí, por ordem de chegada, eles vão sentando o pessoal que não havia feito a reserva, que era o nosso caso. E a gente deu muita sorte, porque a gente conseguiu sentar do lado de fora. O restaurante dentro é uma graça, mas assim, eu acho que o barato ali é você sentar fora, porque é como se fosse uma espécie de pier, sabe? Que entra um pouquinho assim no rio e você parece que tá almoçando. Claro, venta, vem um pouquinho de água também. Eu lembro quando eu postei, algumas pessoas falaram assim: só eu tô com aflição dessa água batendo, né? Mas não é nada que atrapalhe, pelo contrário, foi muito gostoso. E tava um dia bem solar. E aí, ali, a gente tava em 4 pessoas. A gente comeu um bacalhau, pediu um bacalhau e dividiu pelos 4 e deu super, assim, uma quantidade bem servida. E foi a primeira vez que eu comi um bacalhau servido com laranja. E eu achei delicioso. Eu nunca tinha... Era laranja inteira, não era tipo um molho de laranja? Não, a laranja inteira. Cortada em pedaços, né? Mas você come a fruta junto. E outra coisa também que eu nunca tinha provado e eu achei um absurdo, porque eu sou apaixonada por coentro, mas eu nunca tinha comido um bacalhau com coentro. E lá eles serviram com laranja e coentro e assim, tava delicioso. Foi muito, muito gostoso. E aí a gente pediu também uma saladinha de polvo, um vinagrete de polvo de entradinha, super bem temperado, muito, muito, muito gostoso. Tomamos vinho, um vinho chamado Rapariga, que pra mim foi um dos melhores da viagem. Foi o primeiro, assim, chegou, toma vinho, e aí foi maravilhoso. E essa dica do restaurante, ela é uma dica 2 em 1, porque a gente
depois do almoço, foi tomar um café em outro lugar. Então, fica aqui essa dica para as pessoas que quiserem fazer esse programa. Ali perto tem um complexo cultural que chama... Dentro desse complexo cultural tem um cafezinho que chama Coisas de Gostar. Eu achei ótimo o nome. Você sai do restaurante por trás, assim, faz mais uma caminhadinha e logo ali tem na margem do rio ainda, tem um elevador panorâmico. E aí você pode subir por ele gratuitamente, não paga nada. Você sobe e lá em cima, no morro, tem esse complexo com esse cafezinho. E assim, o café tava delicioso. E a gente tomou um café com vista ainda para o Rio Tejo, só que lá em cima. Então, é uma dica 2 em 1. Ai, que delícia, amei. Muito gostoso. Então, isso tudo em Almada, certo? Isso. E aí, o que mais você acha legal da cidade, assim, que você gostou em questões gastronômicas? Tem algum outro lugar que você recomenda? Em Almada tem uma rua, eu até anotei aqui, chama Cândido dos Reis. Essa rua é cheia de restaurantes, todos com mesinhas na calçada também, tem a parte de dentro, mas tem as mesinhas na calçada. E ali tem uma confeitaria que chama Bolas e Natas. E foi muito gostoso também, porque essa foi outra coisa. Além de bacalhau, eu tava nessa procura por pastel de nata. Então, aonde eu ia, eu tinha que comer pastel de nata. Sempre assim, lanchinho da tarde, pastel de nata, um cafezinho. Exato. Tem que ter. Café da manhã, pastel de nata. Pastel de nata. E esse lugar que chama Bolas e Natas, ele serve, claro, o pastelzinho de Belém, mas ele serve também umas bolas recheadas, tipo, é como se fosse o sonho, né? Que a gente conhece aqui. Também muito gostoso. E aí lá eu provei um pastelzinho de nata diferente. Eles chamam de São Cristóvão. E leva um coco ralado por cima, essa é a diferença. Que também tava muito, muito bom. E aí é legal, você pode tomar um cafezinho ali no fim do dia, comendo um docinho. Você pode levar para casa também uma caixinha com os doces, então é uma ótima dica. Ai, que delícia! Eu adoro pastel de nata, tem muitos lugares pra comer lá. Agora eu tô tentando lembrar, não vim preparada, viu? Porque olha, eu comi em algum lugar, em alguma rede de pastéis de nata de Portugal que eu tô... Até o final do episódio eu vou tentar lembrar, mas tinha um que era assim... Manteigaria, delicioso. talvez? Não. Não é uma manteigaria. Ai, gente, agora eu não tô lembrando. E olha que eu já escrevi sobre esse lugar, mas uma hora eu vou lembrar, eu pesquiso aqui rapidinho, mas tem muitos lugares, o Manteigaria também, né? É clássico desses estilos, assim. Então, tem muitos bons. E agora eu queria falar sobre Sintra, das suas dicas da cidade. Eu, inclusive, aproveito para falar que eu tava dando uma olhada, contextualizando para os nossos ouvintes, a Mari fez um super, hiper, mega roteiro de todos os lugares, todas as dicas, e isso super ajudou para construir esse episódio. E aí eu tava dando uma olhada nas suas dicas e eu comi no mesmo restaurante que você comeu em Sintra. Que então demais. eu achei isso fantástico, que foi o Café Paris, né? Ele fica super bem localizado ali, né, na cidade. Sim, fica ali no centro histórico, né? E eu fiquei um pouquinho assim... Meu marido, quando ele viu o restaurante, ele falou, eu quero almoçar ali. E eu falei, não, porque chama Café Paris, eu estou em Portugal. Então eu quero comer... Não quero nada, eu quero tudo daqui. E foi, assim, uma grande surpresa, porque realmente foi um dos melhores bacalhaus que eu comi durante a viagem inteira. No dia, a gente tinha feito o passeio, na parte da manhã, a gente visitou o Castelo da Pena. Depois nós passamos naquela confeitaria super famosa que é a Periquita. Famosíssima pelos travesseiros, os docinhos. Que é uma dica, já vou dar essa dica agora, então. Com certeza. E é uma delícia, a gente comeu o tradicional, o travesseiro tradicional, que é com amêndoas, ovos e, claro, pastel de Belém. E um outro travesseiro que a gente pediu foi o de Nutella, porque eu tenho paladar infantil. E eu precisava comer e tava delicioso. E aí, depois do castelo, a gente passou ali nas ruazinhas, vimos a confeitaria, deixamos ela para depois, na verdade. Descemos até o centro histórico. Tomamos uma taça de vinho ali numa esquininha que tem também, que chama Loja do Vinho.
muito, muito boa, porque você pode pedir vinho em taça, dar uma beliscadinha. E aí a gente viu esse restaurante Café Paris, assim, na frente, né, da loja do vinho. E aí surgiu a ideia de almoçar ali, porque no final do dia não, depois do almoço a gente ia fazer a Quinta da Regaleira, que é um outro passeio também. Eu amei, o lugar é maravilhoso. E aí sentamos ali no Café Paris, enfim. E foi, assim, incrível, porque você fica observando ali o movimento de todo mundo, né? Bastante turista passando. A gente pediu uma garrafa de vinho, tomamos ela inteira. Vinho lá é tipo água, né? E às vezes tem um preço muito parecido de você pedir, sei lá, uma taça de vinho, é o mesmo preço de uma latinha de refrigerante. Exato. Aí você perde, né? E o preço do vinho lá é muito diferente do daqui. Então, a gente tomou vinhos muito bons num preço bem acessível, sabe? Então, esse foi um grande barato pra gente. Uhum. E aí, claro, eu pedi um bacalhau. A textura dele tava muito impressionante. A gente perguntou pro garçom e era aquele preparo sous vide, né? Que é o preparo a vácuo. Acho que isso ajudou a trazer, né, toda essa textura pro bacalhau. A gente pediu também o polvo, que era assim, eu pedia bacalhau e o Domingos polvo, e a gente ia provando um do outro. E acho que lá não teve nem sobremesa, foi só o prato principal mesmo, nem entradinha, e assim, foi super marcante, foi muito gostoso. Você falou que você foi, e você lembra o que você comeu? Olha, eu não lembro exatamente do prato principal, mas eu lembro da sobremesa, porque me marcou. Eu comi pavlova lá, e eu nunca tinha comido. Pra mim era muito novo, assim, não era uma sobremesa que eu conhecia na época. Então eu comi a pavlova e eu lembro que tava, assim, fantástico. Se bobear, eu almocei bacalhau, sabe? Muito provavelmente eu comi bacalhau. Eu nem sou uma pessoa super fã, assim, de bacalhau, mas se bobear eu comi, mas eu lembro que a pavlova me marcou muito, sabe? E também depois comi sobremesa de novo, o travesseiro da periquita. Então, assim, é sobremesa atrás de sobremesa. Essa dica da confeitaria periquita foi da minha irmã. Ela já tinha ido, ela falou assim, você tem que ir. E aí eu percebi que realmente era uma coisa muito tradicional, assim, né? E eu não tava no roteiro, mas veio... Foi muito bem-vinda a dica. Agora eu queria saber de Lisboa, que é, assim, das pessoas que vão pra Portugal, a maioria dá uma passadinha, né, por Lisboa, claro. O que você achou de mais legal por lá? Ai, Bah, eu fiquei encantada pela cidade. É linda, bem charmosa. E foi difícil, assim, elencar, porque a gente acabou indo em vários lugares em Lisboa. Mas teve um top 5, mas eu vou dar 2 dicas que eu achei muito legal, que foram dicas de uma jornalista que já conhecia bastante Lisboa e ela foi perfeita, porque ela me mandou, assim, uma lista que foi difícil de escolher, mas vamos lá. Na verdade, acho que eu vou dar 3 rapidinho, então. Claro, manda ver. Tem uma padaria que chama Marquise. Ela fica... Acho que eu não anotei o nome da rua. Depois eu posso dar uma pesquisadinha. E ela fica dentro de uma loja de cerâmicas. Ela fica aos fundos, né? É tipo um café mesmo. E aí a gente ia fazer um passeio grande naquele dia. A gente conheceu um amigo lá que levou a gente para conhecer Cascais e outros pedacinhos também ali litorâneo. E aí antes a gente tomou um cafezinho da manhã nessa padaria chamada Marquise. E foi muito gostoso. Eu pedi um Eggs Benedict com wasabi, uma coisa assim, que você corta o ovo, né? Perfeito. Maravilhoso. Tomamos um cafezinho também que foi servido na xícara de cerâmica da loja. Então é mais do que um café da manhã, né? Porque como fica aos fundos, o lugar é aberto, todo arborizado, então muito, muito gostoso. E a loja também é um pecado, porque você sai com vontade de comprar tudo. Sim. E como é que traz pra casa depois, né? Exato, cerâmica, né, na mala.
O medo de dar ruim. É. Mas é uma dica boa, assim, para um café da manhã mais reforçado. Sei lá, você vai fazer um passeio durante o dia todo, bater perna, toma um cafezinho ali na Marquise, que eu acho que vai valer muito a pena. A gente pediu ovos turcos também. Na verdade, foi esse amigo que pediu, mas a gente provou, porque é isso, né? Sentou na mesa, eu quero comer um pouquinho do prato de... Lógico, todo mundo divide. Como que são esses ovos turcos? É um ovo no molho de tomate, servido com pãozinho também, que você vai chuchando assim. É aquele como é o nome? Ah, é esse? Parecido, Ou não? É diferente? é parecido. Tem uns temperos diferentes, mas tem aquele sabor também, né, de comida oriental. E tava muito gostoso também. E essa foi uma das dicas da Gil Iotsi, que é jornalista. E ela deu uma outra dica também muito boa, então eu tô aqui só repassando, mas eu fui pessoalmente conferir. Boa, é um bar de vinho chamado Tati Tati Lisboa. Incrível, assim, um bar de vinho impecável, com uma carta bem variada, com vinhos de diversas nacionalidades. Tem para todos os bolsos, então você pode pedir a garrafa, você pode pedir vinho em taça. A única coisa que eu me arrependi desse lugar foi não ter comido lá, porque eu vi o cardápio com uns belisquinhos, umas comidas bem diferentes. E só que a gente tava, né, naquela correria, vamos conhecer outros lugares, e aí a gente acabou não comendo, a gente ficou só pro vinho mesmo, mas é maravilhoso, assim. A gente foi muito bem atendido também lá, por um brasileiro. Ah, que legal! Também, né, assim, Portugal tá cheio de brasileiro, né? O que mais tem lá. Todo lugar que a gente ia, eu gostava muito de perguntar para as pessoas de onde elas eram, porque percebiam um sotaque, alguma coisa diferente. A gente se deparou com bastante brasileiro, realmente, trabalhando por lá. Mas também pessoas de outras nacionalidades. Então, essa troca é isso que é gostoso de viajar, né? Conhecer lugares, conhecer pessoas, sabores novos. Então, foi muito especial. E ainda em Lisboa, eu acho que não dá para deixar de ir no Mercado da Ribeira. Que é logo ali no centro, você sai de uma das estações principais de tanto por barco, navegação, quanto de trem, que chama o Cais do Sodré. Ali concentra tudo isso. Então, como a gente vinha de Almada, a gente descia ali, né, no Cais do Sodré. E logo na frente, atravessando a rua, tem o Mercado da Ribeira. Também conhecido por Time Out. O Time Out, na verdade, é um espaço, né, da revista mesmo, né, famosa, com vários restaurantes não é em barraca, né, então com seu espaço ali numa feira mesmo. Pode pedir. Você conhece? Você já foi? Não, esse não. É legal porque ali você pode provar um pouquinho de cada coisa, sabe? De cada restaurante. Pega uma entradinha num lugar, come um sanduíche de polvo em outro, então é muito legal. E ao lado do Time Out tem mesmo o Mercado da Ribeira, que é regional, né? Com ingredientes, assim, eu fiquei doida. Eu ia passando, linda a feira, assim, com coisas muito suculentas, coloridas, muita verdura, ingredientes diferentes também que a gente não conhece aqui. E aí eu falei pro meu marido, minha vontade era pegar, fazer uma sacola e ir pra casa cozinhar. A gente cozinhou pouco na viagem, né? Porque a gente tava mesmo nessa pegada de ir pra muitos lugares e conhecer. A gente, apesar de ter ficado numa casa, a gente acabou não cozinhando tanto, mas deu vontade quando a gente foi no mercado. E esses mercados são muito legais pra conhecer, assim, o que as pessoas realmente comem. Nossa, eu acho que em todas as cidades que eu vou visitar, eu dou uma passada nesses mercados. Porque é realmente isso, você vê o que eles estão comendo, o que eles estão provando, o que faz parte da cultura, do dia a dia. É muito bom. Sim, tem que ir. Tem que fazer parte do roteiro, assim, pra você conhecer bem o lugar. Eu acho que é uma ótima dica. Antes da gente passar para os próximos países, eu queria te perguntar sobre um item muito curioso que você comeu em Portugal, que tem, com todo respeito, tem uma cara horrorosa, ele é muito feio, Horrível. Mas você garantiu que ele é bom, que é aquele tal de Percebes. Tá certo eu falar assim? Percebes. O que ele é? Porque assim, quem estiver ouvindo a gente, coloca no Google. Ele não é bonito. Não dá, assim, não dá vontade de comer. Exato, dá um Google aí. É gostoso. E a pessoa vai falar, essa pessoa tá louca. É
maravilhoso, é maravilhoso. E isso é uma coisa muito legal. Eu acho que a comida, ela tem muito... A gente come com os olhos, né? Inicialmente. Pelo olfato também. Então, quando eu vi, eu já tinha, né? Meu marido, a gente chegou em Portugal, ele tinha visto num programa super famoso de gastronomia, a pessoa indicando... Se eu não me engano, foi do Anthony Bourdain. Mas eu não tenho certeza se foi esse. E ele ficou louco, eu preciso provar, preciso provar. Então ele saiu do Brasil tendo a certeza que ele ia comer percebes. Antes da gente ir para Nazaré, a gente viu em alguns restaurantes servindo a porção de percebes, mas tudo muito caro, bah. Era tipo 40 euros uma porção de percebes. Porque é uma iguaria, realmente, né? E aí a gente tinha meio que desencanado, meio que deixado pro universo. Em algum momento a gente consegue. Pro universo e pro fim da viagem. Ou se sobrar dinheiro, eu compro. E foi muito perfeito, porque nessa volta da viagem de carro que a gente fez, né, descendo, paramos em Nazaré no penúltimo dia. A gente nem tinha lembrado que lá era o local de coleta do Percebes. Então a gente foi mesmo para conhecer o lugar. Tomamos uma cervejinha ali na beira da praia. Vimos eu acho que era um bar ali perto. Não era nem um restaurante, era mais bar. Entramos para pegar outra cerveja e vimos que tinha o tal do Percebes. Então ele é como eles chamam de craca do mar, né? Ele fica incrustado e aí em Nazaré as pessoas coletam ele, tem a época certa e tudo mais. E lá realmente foi mais barato. Eu acho que a porção, se eu não me engano, foi 15 euros. É uma baita diferença. Pra esses 40 que você comentou, Tá. Uma baita diferença. E ele é muito gostoso, combina muito com uma cervejinha, essa é a dica. Senta, toma uma cerveja, pede uma porção e deixa o preconceito de lado. Ele tem o sabor de quê? É parecido com o quê? Ele é bem salgadinho, ele tem um sabor, pra mim, né? Ele lembrou muito o gosto de ostra, né? Esse gosto de mar mesmo. E ele tem uma textura de lula, né? Então ele tem uma casquinha que você precisa quebrar. E aí no meio dele tem esse pedacinho que tem a textura da lula. E você pode tanto chupar, eu acho mais fácil chupar ou puxar com o dente. Mas é fácil de comer, é divertido de comer, porque faz uma lambança. E é muito, muito saboroso. Eu acho que vale a pena, tem que provar. Eu achei isso curiosíssimo, assim, porque eu acho legal a gente falar também dessa questão que você comentou de deixar o preconceito de lado. Às vezes é uma coisa que você olha e você fala, nossa, eu não vou pedir isso, mas é legal entender como que funciona, que tem sabores parecidos e experimentar mesmo, porque viagem no fim das contas é experimentar. Não sei se faz muito meu estilo, mas é porque eu também não sou uma pessoa muito de frutos do mar, assim, mas eu gostei de saber que tem aí meio parecido, assim, com outras coisas e é muito legal, muito legal. Se você provar, eu vou querer saber, hein? Me conte. Tá bom, eu acho que assim, se um dia eu fizer uma viagem com alguém que for comprar, aí eu pego e experimento. Eu, assim, espontaneamente pedir, não sei se vai rolar. Mas eu achei muito legal e é isso que você falou. A gente pode, às vezes, olhar e falar, não curti muito, mas tem que experimentar. É bem isso mesmo. Eu acho que a opinião gostei ou não gostei vai fazer mais sentido depois que você colocou e provou, né? Sim, provou mesmo. Exato. Mas eu entendo também que tem algumas coisas difíceis, eu acho que as pessoas têm preferências, mas é pra conhecer mesmo, né? Legal. Agora, então, vamos passar para outro país. Vamos falar sobre Holanda, que foi outro lugar que você passou mais tempo. Eu queria saber de Amsterdã. O que você destaca, assim, da cidade? Eu acho que foi para Amsterdã, lá foi uma coisa que chamou muito a atenção, na verdade eu já sabia. Não faz sentido carro na cidade. Ou você vai a pé ou bicicleta. O rolê da bicicleta é meio pego, porque você desatento pode ser atropelado por uma. Não aconteceu comigo, mas quase aconteceu. E eu não tive coragem de andar de bicicleta no centro, porque realmente é muita bike, muita gente. E aí eu andei de bicicleta ali próximo onde o meu irmão mora, que chama Zout.
E aí, ali eu tive coragem e ainda assim foi um pouquinho difícil. O sistema de freio da bike era muito diferente, não era no guidão. Então, eu tomei uns 2 tombos, mas achei muito válido cair em Amsterdã. Também acho muito chique. Cair em São Paulo, jamais. Mas Exato. levar um tombaço em Amsterdã tem uma história pra contar, né? Com certeza. E eu acho que é isso, bater perna. Tiveram 2 lugares de comida que eu achei incrível, que foram comidas de rua mesmo. Um foi, logo que a gente chegou, eu vi que tinha bastante lugares vendendo cachorro quente. Aí eu falei pro meu marido, eu quero amanhã vir e comer um cachorro quente. E a gente deu muita sorte, Bah, porque a gente acabou parando num lugar que chamava Hank's Herring. Herring é o peixinho, inclusive da marca Hering, que a gente conhece aqui. Exato. Eu até anotei aqui, eu acabei de esquecer, peraí, que eu vou falar. É o arenque, né? Que é muito conhecido lá. E é esse o peixe. E a gente parou nessa casinha de cachorro-quente de rua pra comer um cachorro-quente com salsicha. Só que quando eu me deparei com a vitrine, tinha várias outras opções pra você rechear o pão. E a maioria era com esse peixe com arenque. E tinha um clássico que é o arenque. Não é fermentado, eu acho que ele é curado. Porque o fermentado também é muito famoso, mas a gente não teve a chance de comer. Diz que tem um sabor bem forte. E ele era curado com picles e cebola. E o senhor que estava servindo, ele foi assim, de uma educação, porque ele percebeu que a gente não estava entendendo a proposta do lugar. E ele foi dando pra gente provar um pouquinho de cada recheio, foi super paciente pra explicar. Então, assim, Ah, que acho que a gente legal. ficou ali uns 40 minutos. Domingos comeu 5. Porque além do arenque, tinha com salmão curado também. Muito gostoso. Então eu acho que é uma dica que vale muito a pena. Procurar o Hank's Herring. A gente voltou lá depois. A gente encontrou um grupo de brasileiros que era aniversário do meu irmão, amigos dele, no outro dia. E levamos, e o pessoal não conhecia. Eram brasileiros que estão morando em Amsterdã e não conheciam. E eles adoraram também. Então é uma dica muito válida, assim. E uma outra em Amsterdã são as batatas fritas. Lá eles fazem fritura muito bem, a fritura é levada a sério. Percebi, caminhando pelas ruas, que tinha muito lugar vendendo essas batatas fritas que você pega numa espécie de cone. Tem várias opções de molho, você escolhe. A gente foi num que eu não sei nem como pronuncia o lugar, mas é Vlemint. Foi incrível, assim, batata frita caseira, que a gente pediu com molhinho de alho na hora e tava delicioso também, muito, muito bom. Eu aproveito para deixar também uma outra dica de Amsterdã. Quando eu fui para lá, eu pesquisei muito onde comer a torta de maçã, que é super clássica, todo mundo come, não sei o que, não sei o que lá. E eu encontrei um lugar chamado Winkel 43, que todo mundo falava que era assim, nossa, o melhor lugar. E eu fui lá e realmente era muito boa. Um pedação, vinha com chantilly, se eu não me engano, acompanhando, né? Então, assim, era fantástica. É um lugar que vale colocar no roteiro lá. Era muito boa. Sabe que quando eu postei que tava lá, me indicaram essa torta. E eu não fui. Não deu tempo. Então, vai ter que Agora voltar eu vou pra ter que provar. voltar. Vai ter que voltar agora com o seu irmão lá, vai ter que voltar, ó. Mais uma oportunidade. E ó, eu lembro que eu até jantei nesse lugar, né? Porque eles também servem pratos normais. Eu lembro que, assim, o jantar não foi nada cabuloso, assim, foi normal. Mas a torta tava muito boa. E como eles ficam abertos, se eu não me engano, eles ficam abertos, tipo assim, o dia inteiro. Dá pra parar lá pra comer só a torta no meio da tarde. Sem precisar fazer outra refeição, né? No lugar. Então é uma dica muito boa. E agora, então, vamos fechar falando sobre Espanha. Olha. Eu queria suas dicas de Toledo. O que você acha mais fantástico pra comer lá? Pra comer, eu confesso que a gente não foi em tantos lugares, porque foi um dia. A gente chegou à noite, dormiu, e na manhã do dia seguinte, pegamos o carro e seguimos viagem. Então, quando a gente chegou, a gente não conhecia nada, não tinha nenhuma dica de ninguém pra comer em Toledo. O que também é muito legal, bater uma perna e escolher, né? E aí a gente foi num lugar que chamava Cervejaria Trebol. Não sei se é assim que fala. El Trebol. Foi delicioso, porque a gente tava com fome à noite.
depois de uma viagem de 7 horas de carro. E aí a gente pediu... Foi muito especial, assim. O Domingos não tava muito afim do tomate recheado com avocado. Falou, gente, um tomate recheado, né? Mas ele ficou surpreso. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção na Espanha, o sabor do tomate. Eu não sei se aqui a gente está acostumado com um dessabor do tomate por conta de agrotóxicos e tudo mais. E aí a gente comeu lá e ficou, assim, chocado, né? E era uma delícia esse tomate recheado com avocado. Eu acho que tinha sardinha também no molho. E foi muito gostoso. Pedimos um vinho, ficamos ali beliscando. E depois ele pediu uma carne também, chamada estofado de ciervo e boletos. Não se preocupe. Boletos, não gosto. Boletos em viagem só se for cogumelo. Significa cogumelo? Sim. Não sabia disso. Que legal. Tava muito saboroso também, assim, foi suficiente para os dois. A gente dividiu tanto a entradinha quanto esse prato com carne e foi uma delícia. E o lugar, quando a gente passou, porque a gente chegou em Toledo, bateu perna, decidiu um dia comer, assim, foi mágico chegar naquele lugar à noite, assim, surreal. E aí a gente passou na frente desse lugar, esse restaurante, e viu que tava lotado e desencanou. Aí fomos bater perna, voltamos e ele já tinha esvaziado. A gente tentou, tava bem próximo da hora de fechar, mas a gente conseguiu sentar ali rapidinho e foi muito gostoso. As mesinhas são mesas externas, tipo bancos compridos, né, de madeira. Tinha uma galera muito jovem ali, então foi bem gostoso mesmo, o ambiente também. Que delícia, assim que é bom. Falar Espanha ainda, em Salamanca que a gente foi, teve um lugar que foi uma indicação, dica rápida, em Salamanca, pra tomar bons drinks, chama The Doctor Cocktail. Foi onde eu tomei o melhor Bloody Mary da minha vida também, então super recomendo. Delícia. Sim. Não tem coisa pra comer, mas assim, se quiser tomar um bom drink, Domingos também pediu outros 2 que estavam maravilhosos, então fica essa dica também. Se você tá aqui no Por Onde Andei, com certeza gosta de viajar, né? Então chegou a hora de tirar todos esses planos do papel com a Ólito Viagens. Além dos melhores preços, a empresa prioriza um atendimento humanizado para que tudo ocorra bem, desde o primeiro contato até o finalzinho da sua viagem. O primeiro passo é entrar em contato com os agentes pelo WhatsApp. O número está disponível em olitoviagens.com. Explique sobre a viagem, tire suas dúvidas e eles farão uma busca para encontrar ótimas ofertas. Definida a cotação, é hora de confirmar os dados, assinar o contrato e efetuar o pagamento. É tudo rápido e prático. Pensou que acabava por aí? Que nada! O seu agente de viagem vai te acompanhar em todas as etapas, te auxiliando com a organização da documentação e até o envio do check-in. Ou seja, você vai ter suporte até que a viagem seja concluída. Tá esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp ou no Instagram @olitoviagens. Mário, nosso papo tá chegando ao fim, mas, como sempre, não dá pra encerrar os episódios aqui do Por Onde Andei sem fazer a clássica dinâmica que eu faço com todos os convidados. Só que como a gente falou de viagem e gastronomia, eu vou ter que juntar as perguntas que eu faço nos episódios de viagem com as perguntas dos episódios de gastronomia. Então serão 6 perguntas, mas é aquela dinâmica assim, bate-bola. Algumas coisas talvez você tenha respondido durante o nosso papo, mas... vamos lá, tá bom? A primeira coisa que vier na cabeça, você responde. Tá bom. Uma viagem inesquecível. Portugal. Lógico, tinha que ser. Porque eu voltei querendo morar lá, gente. Vá. E uma comida inesquecível? Eu acho que o sanduíche de arenque. Boa. Sua companhia preferida pra viajar? A minha! Com você se garante. Não, é muito bom. Eu acho que ter uma parceria, na verdade, eu acho importante, ajuda a ter coragem. Inclusive, foi muito boa essa viagem, só eu e o Domingos. A gente nunca tinha ido só nós dois.
E se revelou uma ótima companhia, porque eu me senti segura. Ele tem uma energia muito grande, então ele topa tudo. Mas eu acho que Assim que é bom. a gente estar com a gente também nos momentos e poder tomar decisões, eu acho importante. Mas no fim a gente tem gostos muito parecidos, então eu acho que isso uniu mais a gente, sabe? Foi muito. Uhum. Ah, muito bom. E sua companhia preferida pra comer? Nossa! Ah, é o Domingos, gente. Batido. Assim que é bom mesmo, né? Não, mas é isso. A gente tá com a pessoa, ela tem que ser companhia Mas eu quero boa pra tudo. só dar uma justificada, assim. A gente se conheceu nesse rolê de comida. O Domingos me pegou pelo Sério? estômago. Sim, Ah, então foi desde o começo. foi, exato. Então, ele é bom de garfo também. Ele gosta de provar muitas coisas. Ele cozinha muito bem, então a gente tá sempre comendo juntos. Ai, que ótimo. E qual que é o seu destino dos sonhos? Ah, Itália. Essa eu já sei. Essa eu já sei, você revelou no comecinho. Muito, assim. E um restaurante dos sonhos? Uau. Essa pergunta é difícil, tá? Eu coloco ela, mas eu acho difícil. Nossa, Bá, eu tenho uma lista de restaurantes que eu quero ir, inclusive em São Paulo. Deixa eu pensar. Tem um que eu nunca fui, morro de vontade, muito famoso aqui, que chama Borgomoca. Esse eu não sei qual que é. Ele é de quê? Ele tem uma unidade inicial na Moca e agora eles abriram no Santa Cecília também. E são pratos muito suculentos, assim. Eu já vi, se eu não me engano, até rabada eles servindo, mas de formas diferentes. E tudo me parece muito gostoso. E eu nunca fui, assim, tá na minha lista. Agora que tem um mais perto também, acho que depois dessa pergunta eu vou ter que ir lá. Vai sim. Eu estarei acompanhando no Instagram pra ver se você foi mesmo. O que você vai comer lá, o que você vai recomendar. Boa. Mari, que delícia bater esse papo com você. Nossa, eu fui, ó, a gente vai indo. Tá cheio de dicas nesse episódio. Então queria te agradecer mais uma vez por ter compartilhado todas as suas experiências, tanto de turismo quanto, óbvio, né? Tem muita dica gastronômica na Espanha, em Portugal e na Holanda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico feliz. Espero que as dicas sejam proveitosas. Essa era a minha maior preocupação, né? E eu fiquei muito contente de ter participado. Muito obrigada pelo convite. Você faz um trabalho lindo no Por Onde Andei. Parabéns. Eu adoro seguir as dicas. Obrigada. Eu adoro ouvir. Esses dias eu tava escutando, eu ouvi 2 podcasts, se eu não me engano, da Brenda com Brunch. Uhum. E o da Yasmin, do Vá Sozinha mesmo, que eu achei Exato. ótimas dicas. E eu amei. Fantástico. Ambas indicaram Botânica Café, fiquei muito contente. É verdade, unânime, todo mundo gosta. Aos nossos ouvintes, super obrigada pela companhia no episódio de hoje. A gente se vê na próxima, um beijo e até mais.